José Nunes, em altura de campeão, parece que vem sempre ao de cima as provocações que, para os jogadores, foram feitas por parte dos rivais. Este tipo de atitudes parte também daquilo que foi a relação entre André Vilas-Boas e Frederico Varandas ao longo da época? Claro, mas obviamente que, quer dizer, este momento que vimos aqui, obviamente que era dispensável, é mau gosto e obviamente não deveria ter acontecido. Em relação àquilo que Gabriel Veiga disse, bom, é uma coisa muito no registro do Pote, não é? Quando ele faz aquelas reflexões sobre aquilo que aconteceu durante a temporada, tanto no primeiro como no segundo ano de campeão do Sporting. Recordo-me daquilo que ele disse no Marquês de Pombal, aí não vejo nada de transcendente. Agora aqui, claro, evidentemente que isto é uma atitude de falta de respeito total pelo Sporting e pelo seu presidente, quando é dito ainda por cima por um jogador, obviamente deveria ter sido dispensado. E também estamos a ver agora no ecrã imagens de um melão, portanto houve até um grupo de jogadores que acabou por levar um melão com a fotografia de Frederico Varandas. A verdade, José Nunes, é que isto tudo começou ainda antes de o Benfica entrar em campo, porque já havia cartazes erguidos também com Frederico Varandas com a cara de um palhaço. E este tipo de situações, como dizias, é dispensável, na tua opinião, sim, então? Claro que sim, nós sabemos que já vimos isto noutros quadrantes e latitudes, portanto, quer dizer, não são situações inéditas. Recordo, por exemplo, em relação a Pinto da Costa, de ver muitas vezes cartazes em bancadas do Sporting ou do Benfica. Isso, digamos que são situações recorrentes e que obviamente não podem merecer aprovação. Não tenho muito mais para dizer, é num momento de festejo, quando se ajustam e acertam as contas, em função de, como disseste, uma relação muito truculenta, eu diria mesmo hostil e de grande agressividade entre os presidentes. Tem a importância que tem, não tem grande importância, mas também não é bonito de ver, evidentemente, creio que todos estarão de acordo comigo. José Nunes, Rui Costa acaba por fazer uma acusação à arbitragem, em especial a Gustavo Correia, dizendo que tentou prejudicar o Benfica e escolher quem é que iria ficar no segundo lugar e tendo assim o acesso à Champions. Já iremos falar dos casos de arbitragem, mas esta acusação, porque é uma acusação do presidente do Benfica, pode ter consequências? Claro que sim. Rui Costa sabe perfeitamente que vai ser castigado, mas considerou mais importante dizer o que lhe ia na alma do que propriamente avaliar as consequências das suas palavras em termos de punição disciplinar. É óbvio que ele vai ser suspenso e vai ter uma multa pecuniária bastante significativa. Mas, para, talvez que os presidentes também não se preocupem muito com isso, como já se viu em situações anteriores, noutros quadrantes e latitudes. O próprio Rui Costa também já teve declarações contundentes, não tanto como esta, mas sim, eu acho que claramente o presidente do Benfica pesou os prós e os contras desta intervenção e decidiu avançar. José Mourinho também acabou por dizer que este jogo foi o reflexo daquilo que foi o campeonato. Tem razão. Mas repara, e já lá irei, repara como José Mourinho teve um comportamento, apesar de tudo, mais controlado do que o do presidente. Evitou ir à sala de imprensa, disse o que disse na flash interview e por aí se ficou. E digamos que há uma posição também que, pelo silêncio, fala de forma eloquente, que é não prestar declarações por causa daquilo que aconteceu durante a partida. Perguntavas se tem razão? Sim, José Mourinho disse que este jogo foi o reflexo daquilo que se passou ao longo do campeonato, referindo-se naturalmente à arbitragem. Sim. Não vou fazer essa avaliação genérica para 32 jornadas. Penso que essa situação deverá ser avaliada de forma mais tranquila, lúcida, reflexiva e com mais ponderação, se calhar mais à frente. Mas, em relação ao jogo de ontem, eu acho que há vários planos de análise. No aspecto estrito da arbitragem, é uma arbitragem complicada. Digamos que eu acho que o Benfica reagiu logo mal à nomeação deste árbitro, Gustavo Correia, para este jogo. Recordas-te do que se passou nos dias anteriores.
digamos que entrou em campo provavelmente a ver até onde é que iriam as coisas. E vamos ver, o Benfica tem uma primeira parte muito boa, marca 2 golos, poderia ter feito mais, tem o tal lance do penalti que todos os analistas dizem que é penalti. Tem também mais 2 ou 3 situações em que poderia ter marcado gol, particularmente uma de Ivanovic, quando ele faz uma grande jogada, um chapéu sobre o guarda-redes do Famalicão e depois há um corte absolutamente espetacular quase em cima da linha de gol que evita o terceiro gol do Benfica. Tudo isso é verdade, mas também temos que olhar para a segunda parte deste ponto de vista. Famalicão, grande equipa, uma das melhores equipas do campeonato, tem uma reação muito, muito boa a partir do momento em que o Benfica fica com 10 jogadores. 2, Otamendi, obviamente, não pode ser retirado desta situação. Aquilo que ele fez prejudicou seriamente a sua equipa. Uma entrada completamente desnecessária, a meio campo, que não deu, de facto, margem para outra coisa que não fosse o cartão vermelho. Situação que o árbitro também não viu, mais uma vez, e foi preciso o VAR. VAR que não apareceu no tal lance da mão do Rodrigo Pinheiro, que depois também teve entrada muito dura sobre o Sheldrup, não viu o cartão amarelo em nenhuma destas circunstâncias, até poderia ter sido retirado do campo. Depois há a questão do prolongamento, ou da compensação, se tu quiseres, de 15 minutos, que parece de facto um manifesto de exagero. E finalmente há o cartão amarelo a Rios, que realmente não se percebeu muito bem o que é que aconteceu, mas o que é facto é que ele não vai jogar com o Sporting de Braga, tal como a Otamendi. Eu acho que o Benfica, era aqui que eu queria chegar, viveu a segunda parte, à medida que os acontecimentos foram ganhando dimensão, sempre muito enervado com o comportamento do árbitro, e se retirou, de alguma forma, a clarividência à equipa, que depois também, por estratégia e por opção do próprio treinador, resolveu recuar e fechar o 2-0 à espera de que o jogo decorresse sem grandes problemas do ponto de vista defensivo, coisa que não aconteceu, e já lá iremos também a Turbino, não é só o Otamendi. Sem dúvida, porque acabou por ser muito contestado. Mas falavas de que as emoções estavam muito à flor da pele, estava tudo a ferver, e José Mourinho teve um bate-boca no final do jogo com um jogador do Famalicão. É este momento. José, isto é o reflexo, já agora também utilizando outra vez a palavra reflexo, do estado de espírito de José Mourinho? Para, o Benfica ontem registrou o seu 10º, há bocadinho falávamos nas vitórias tangenciais do Porto. Agora vamos falar nos empates do Benfica, são 10. O seu 10º empate no campeonato, em 32 jogos. Estamos a falar de 1/3 dos jogos. O Benfica ainda não perdeu, é a única equipa que ainda não perdeu no campeonato. Faltam 2 jogos para fechar a temporada na Liga Portuguesa. Está a lutar com quantas forças tem pela Liga dos Campeões, sabendo que ao título não conseguiria nunca chegar com as tais 10 igualdades e com o grande campeonato que o Porto fez. Conseguiu recuperar nas últimas 2 semanas 5 pontos ao Sporting, 3 deles em Alvalade, frente ao rival. E de repente está a ganhar por 2-0, está a fazer uma excelente exibição, pode fechar o jogo com um terceiro golo que acabou por não acontecer, ao tal lance da grande penalidade, e de repente na segunda parte começa tudo a correr ao contrário. Eu percebo as razões pelas quais José Mourinho, enfim, reagiu como reagiu, por exemplo, no lance da grande penalidade não assinalada, mas eu acho que isso só por si não justifica tudo aquilo que se passou na segunda parte. Já falei de Otamendi e já falei também da forma como o Benfica tentou defender, a partir desse momento, os 2 golos de vantagem que tinha, e acho que rapidamente se percebeu, pela forma como o jogo estava a decorrer, que se o Benfica sofresse um golo, iria ter problemas, como teve. Vamos falar então da questão da arbitragem, porque o Benfica acabou por fazer uma outra provocação, deixar uma mensagem e atribuiu o prémio de melhor em campo ao árbitro Gustavo Correia. Através de uma publicação nas redes sociais, o Clube da Luz informou que decidiu oferecer o prémio de homem do jogo ao árbitro Gustavo Correia e aos restantes elementos da equipa de arbitragem que estiveram no jogo em Famalicão. Recordo que Sheldrup, autor de um golo e de uma assistência frente ao Famalicão, foi o jogador escolhido para receber o prémio de homem do jogo. Contudo, devido ao protesto que o Benfica fez no final da partida, o jovem internacional norueguês acabou por não se deslocar até à zona de entrevistas rápidas para receber a respectiva distinção. O Benfica terá deixado o troféu no estádio do Famalicão. José Nunes, dizíamos que, no fundo, tinha sido um ato de protesto. José Mourinho não irá à conferência de imprensa, falou só na flash, e aqui tivemos também Sheldrup a não falar e a não receber o prémio. Com esta publicação percebemos também mais um ato de protesto, é isso? Sim, claramente. O José Mourinho esteve no limiar da expulsão várias vezes. Ele
terá pensado muito bem o que é que isso poderia implicar, desde logo a sua ausência do banco num jogo absolutamente fundamental, que é aquele que se vai disputar no Estádio da Luz com o Sporting de Braga na próxima jornada, e tentou controlar-se na medida do possível. No cartão amarelo ao Rios, fiquei com a ideia de que se ele tem dado mais 2 passos ia mesmo ver o cartão vermelho. Foi travado pelo staff técnico da equipa do Benfica, quando ele saltou do banco e quase que ia dando um tralho de todo o tamanho. Mas foi uma arbitragem complicada. Isso Mas a arbitragem condicionou ou não o resultado do jogo? Eu acho que não se pode justificar, regra geral, um resultado de um jogo apenas pela arbitragem, mas eu acho que acabou por contribuir para a perda de 2 pontos para o Benfica, porque todas as decisões que Gustavo Correia tomou foram sempre em desfavor do Benfica. Então, a exceção feita... ficou um penalti por assinalar, na tua opinião? Sim, isso é completamente claro e creio que toda a gente está de acordo com isso. E o canto que não deveria ter sido canto? O canto não deveria ter sido canto, quer dizer, parece um lance menor, mas na verdade acabou por dar golo. Mas aqui entra o outro aspecto que eu já disse e reafirmo. Entrou Barrenetxea, o António Silva, Barrenetxea com uma entrada em jogo muito complicada, outra vez. Parece-me claramente um jogador que já está em contraciclo e, de facto, as coisas não correram bem. E depois, da mesma forma que falei de Diogo Costa há bocado, tenho que falar no Turbino, em Turbino. O Benfica tem um problema grande na baliza, já falei disto várias vezes. Acho que o Benfica vai ter que resolver esse problema na próxima temporada. Então vamos falar de Turbino, que acabou por ser muito contestado no estádio. A verdade é que o guarda-redes do Benfica mandou calar os adeptos do Benfica no final do empate em Famalicão. Os adeptos criticaram e insultaram o guarda-redes ucraniano no final do jogo. Turbino não gostou e reagiu. Com o dedo junto aos lábios, fez o gesto a mandar calar os adeptos, que reagiram de forma ainda mais agressiva. Irritado com a atitude, Turbino recusou-se depois a agradecer aos adeptos a presença em Famalicão. Os restantes jogadores do Benfica aproximaram-se para agradecer aos adeptos, mas Turbino foi diretamente para os balneários. José Nunes, estavas a dizer que Turbino era um problema para resolver no mercado, é isso? Não é guarda-redes para o Benfica por esta altura? Eu já defendi isso há muito tempo. Desse ponto de vista, o Porto faz a diferença total em relação aos rivais, sendo que Rui Silva é claramente melhor do que Turbino. Agora, este momento que nós acabamos de ver pode ser a passagem para a fase seguinte, que é de facto o Benfica eventualmente, quem sabe, arranjar, ou tentar arranjar, se calhar não vai ser fácil, mercado para Turbino sem perder dinheiro. Porquê é que eu digo isto? Porque a partir daqui Turbino incompatibilizou-se com os adeptos. Quer dizer, em cima de muitas exibições ao longo deste tempo de permanência no Benfica, altamente deficitárias, porque, quer dizer, não basta dizer que ele marcou um golo ao Real Madrid ou que defendeu um penalti com o Sporting. É porque não é por aí que se faz a avaliação de um guarda-redes. A avaliação de um guarda-redes faz-se por ele defender aquilo que tem defesa, como era ontem no segundo golo do Famalicão. É um guarda-redes pesadão, é um guarda-redes que reage tarde, às vezes nem reage, fica completamente bloqueado com a bola a passar muito perto, se entrar entrou, se não entrar, fantástico. E realmente, quer dizer, ter uma reação destas no final do jogo, eu acho que... O Benfica pode castigá-lo, ou com alguma multa, ou por exemplo até o próprio José Mourinho colocá-lo no banco? Nós já tivemos vários exemplos de jogadores que entram em conflito com as massas adeptas, estamos a falar de um clube gigante, e normalmente, ou muitas vezes, a corda parte pelo lado deles. Em cima, enfim, de insuficiência de rendimento, que está completamente à vista. Quer dizer, ele fazer umas boas defesas de vez em quando, quer dizer, isso não é para o Benfica, isso é para outro registro de clube. Quer dizer, o problema é que a questão do guarda-redes é muito mais importante do que parece. Eu há bocado falei em Diogo Costa. Diogo Costa é um inspirador para toda a equipa. É um guardião na verdadeira acessão da palavra. É um anjo da guarda. Quer dizer, quem está a jogar à frente dele sabe que está tranquilo, porque aquilo que tiver defesa ele vai lá buscar. Mas claro, pode falhar uma ou outra vez, normal, mas são muito poucas aquelas em que isso acontece. E normalmente joga sempre a um altíssimo nível. No caso, por exemplo, de Turbino, aquilo que se percebe é que a equipa está intranquila por nunca saber o que é que pode sair dali na baliza. Ou seja, é um jogador instável, na tua opinião. É, não trouxe consistência ao longo do campeonato. Com toda a franqueza, eu direi que pode-se dizer, bom, Turbino ainda é um guarda-redes jovem. Bom, veja-se a idade com que Diogo Costa chegou à Seleção Nacional, pela mão de Fernando Santos, para tirar
a baliza a um histórico como o Rui Patrício, campeão da Europa, e ainda em muito bom momento nessa altura. Rubin não é por ser jovem, ou relativamente jovem, que pode justificar várias, e eu acho que são muitas, exibições muito aquém daquilo que se pode exigir. E por isso, eu francamente acho que o Benfica tem um problema na baliza. Há muito tempo que eu acho isso, e acho que o Benfica vai ter que o resolver.